Bom dia a todos. Então, eu vou mostrar hoje uma revisão, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre a parte de rodas e sobre a parte de rodeiros, eixos e um pouco sobre truques, tá? Focado mais na parte de locomotivas por enquanto. Então, só para a gente lembrar, o que é uma locomotiva? Bom, uma locomotiva é um material de tração. Então, locomotiva é qualquer tipo de veículo ferroviário capaz de se mover baseado só nele mesmo, né? Então, por exemplo, ele pode ser locomotivas de viagem, de manobra, tá? Então, é quando eu consigo me mover sem depender de algo externo, tá? Então, qual é a principal diferença entre locomotivas de viagem e de manobra? Bom, locomotivas de viagem, o foco é velocidade. Manobra é conseguir transportar um peso maior, mas não tem necessidade de ser em alta velocidade, tá? Então, vocês já viram as locomotivas diesel, locomotivas elétricas, locomotivas vapor. Então, eu vou dar uma repassada aqui em relação às locomotivas diesel elétricas, tá bom? Então, vamos lá. Locomotivas diesel elétricas são as mais comuns no Brasil, então isso a gente já sabe, que locomotivas diesel elétrica, elas são bem comuns no Brasil. Raramente não é utilizado esse tipo de locomotiva, mas em algumas situações a gente tem algumas variações, tá? São equipadas com o quê? Então, o que precisa entender da locomotiva diesel elétrica é o seguinte: você tem um motor diesel e você tem ali depois um gerador, tá? Então, é muito semelhante, uma locomotiva diesel elétrica, ela é muito semelhante como se um gerador que tem em hospital, gerador que tem em mercados, né, para caso falte energia elétrica. Então, é alimentado com diesel, o motor diesel entra em funcionamento, faz girar o eixo, aí eu tenho um gerador de energia elétrica, gera energia elétrica, e o que acontece nas locomotivas diesel elétrica? Bom, o motor diesel gerou energia mecânica, vira energia elétrica, e essa energia elétrica vai para onde? Vai para os nossos motores de tração. Então, na roda das locomotivas, a gente tem ali um motor de tração movido a energia elétrica, que ele vai fazer o quê? Entrar em funcionamento. Tá? Então, uma locomotiva dieselétrica nada mais é do que uma locomotiva que carrega a sua geração de energia nela mesma, diferente de locomotivas elétricas. Por quê? Porque nesses casos, o que acontece? A energia elétrica vem de um meio externo e daí sim alimenta os nossos motores elétricos. Então, o que eu vou mostrar hoje é uma revisão das principais partes e componentes da locomotiva e também, em alguns casos, vai ser repetido para vagões. Tá? Então, vamos lá. Então, partes da locomotiva. A gente tem a plataforma e o tanque de combustível aqui na base. Então, o tanque fica aqui no meio. E aqui a gente tem as duas plataformas que servem de sustentação para todos os outros componentes. A gente tem aqui os truques, tá? Então, os truques eles podem variar. Então, no caso aqui, a gente tem 2 truques de 3 eixos. E vagões é mais comum que 2 truques também, só que de 2 eixos, tá? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho sobre o truque. Nosso motor diesel. Então, esse aqui é um motor diesel semelhante ao de um carro, de uma caminhoneta, mas numa dimensão muito maior. Por quê? Porque a potência é muito maior. Tá? Então, aqui na parte de trás fica o rack dos equipamentos, que vão servir de base para o funcionamento do motor. E na frente do motor, né, a gente tem o gerador de tração. Então, o motor entra em funcionamento, vai fazer o nosso eixo girar. O eixo está aqui acoplado ao nosso gerador de tração, que vai fazer o quê? Gerar energia elétrica. Então, a gente na parte de trás tem o compressor de ar, que serve para o quê? Principalmente, né, o nosso freio. Tá? Sopradores do motor de tração. Então, para que eles servem? Os motores de tração eles ficam aqui, ó, acoplados no nosso truque. Só que eles aquecem muito. Então, eu preciso ali de um soprador para resfriar o nosso motor de tração. Cabine do operador, armários elétricos, compartimento de filtros de ar e na parte de trás, né, a cabina do motor diesel e por último
a cabina dos radiadores, tá? Então, novamente aqui, mostrando as principais partes da locomotiva, a gente sempre consegue identificar de maneira bem simples, né, o nosso motor diesel, aqui a parte dos ventiladores para o radiador, aqui o nosso tanque de combustível e os dois truques, tá bom? A mesma coisa está sendo mostrada aqui, tá? Então aqui a gente consegue ver ó, o nosso truque e aqui ó, estão os nossos eixos e os motores de tração. Reparem o seguinte, aqui a gente tem 3 eixos, na anterior 3 eixos e nessa aqui apenas 2 eixos, tá? E sempre vai ser assim, ó, motor diesel aqui, o nosso gerador aqui. Então isso aqui é só uma revisão de algo que vocês já viram, tá, gente? Por isso que está indo um pouco mais rápido. Então vamos lá. Então, locomotivas diesel elétrica, a aplicação do motor diesel em locomotivas necessita de um conjunto de elementos que permita a transmissão da potência mecânica gerada no motor até as rodas da locomotiva. Então é isso que a gente está tentando fazer. O motor diesel ele tem uma potência mecânica gerada pelo quê? Pelo diesel, né? O diesel alimenta o nosso motor, o motor vai gerar uma potência mecânica e eu preciso transmitir essa potência até as rodas da locomotiva. Antigamente existiam as locomotivas mecânicas, diesel mecânica. Essa transmissão era através de componentes mecânicos, né, engrenagens. E qual que é o problema disso? Muita falha, muita quebra. Tá? Então, esse sistema que faz essa transferência da potência mecânica, da potência mecânica gerada no motor até as rodas, é o nosso sistema de transmissão. Então, ele deve permitir a partida do motor e deve variar a potência aplicada de acordo com o peso do trem e as condições geométricas da via. Então, basicamente aqui o que a gente quer é que o nosso sistema seja capaz de fornecer diferentes potências para diferentes situações e que ele entre em funcionamento, né, quando se tem praticamente em vazio. Significa a nossa locomotiva está parada, ele tem que ser capaz de conseguir colocar ela em funcionamento. E a gente sabe que quando algo está parado, para colocar em movimento, a gente precisa de uma energia maior, tá bom? Então, o carregamento do motor se dá através da ação de um acoplamento. Em função do acoplamento utilizado, podemos definir 3 tipos de sistema. Então, foi isso que eu tinha acabado de falar sobre locomotivas diesel mecânica, tá? Então, locomotivas, o sistema de transmissão mecânico, locomotiva diesel mecânica. Então, a transmissão é através de elementos mecânicos, como engrenagens, tá? Hidráulico, pouco comum, e o nosso diesel elétrico, né? Que a transmissão é através da energia elétrica. Então, o motor diesel gera energia, o motor diesel ele entra em funcionamento, faz o nosso eixo girar. O eixo girando vai estar em contato ali com o nosso, aqui, deixa eu mostrar, aqui, ó, nosso gerador de tração. O nosso gerador de tração, através do giro do eixo, vai gerar energia elétrica e o nosso sistema de transmissão agora vira todo elétrico. Então, a energia elétrica que vai sair do nosso gerador de tração vai alimentar o nosso motor de tração, tá bom? Então, só isso que eu queria mostrar aqui. Então, revisamos de maneira bem básica ali a locomotivas e o nosso foco, né, é o que são os truques, rodeiros, como eles são montados. Então, uma revisão dessa parte aqui que acaba sendo muito importante, tá? Então, aqui a gente tem exemplos de truques. Como a gente pode ver, ó, nenhum tem um motor de tração, então são todos truques de vagões de carga, tá? Então, qual que é a função do truque? Bom, eles suportam o peso da locomotiva e fornecem os meios para a transmissão da potência aos trilhos. Então, o truque ele tem a função de suportar toda a carga que tem em cima da locomotiva, do vagão, e ele tem que ser capaz de fornecer os meios para transmissão da potência aos trilhos, tá? Então, esse conjunto aqui tem que suportar tudo e tem que permitir que o que está em cima se locomova, né? Então, a gente tem que fazer esse acoplamento das rodas com o eixo no nosso truque. E como que a gente faz isso? É isso que a gente vai ver, tá? Então, eles são projetados para suportar as tensões resultantes dos choques de rodagem. Então, eu penso o seguinte, quando a gente está falando do setor ferroviário, a gente está falando de transporte de altas
de cargas muito pesadas. Então, o choque vai ter toda hora, né? E esse choque vai ser muito forte, tá? Então, ele tem que ser capaz de conseguir suportar tudo isso aí. Então, suportar os choques da rodagem produzidos pelas variações normais existentes na linha e de condições encontradas durante o serviço. Tá? Uma função importante do truque, e isso a gente vai ver muito, é absorver e isolar esses choques, a fim de que eles não sejam transmitidos para a plataforma da locomotiva, os equipamentos montados sobre a plataforma. Então, igual eu disse, aqui a gente está focando na locomotiva, mas o mesmo vale para vagão. Tá? Então, o que acontece? A gente tem o conjunto do truque, que a gente vai ver, e ele precisa o quê? Além de suportar o peso, ele tem que absorver, além de suportar o peso, fornecer os meios para se mover, ele tem que absorver e isolar os choques, tá? O que eu quero dizer com isso? Pensa o seguinte, pensa no seu carro sem nenhum amortecedor. O que vai acontecer? Bom, vai acontecer duas coisas. Uma, ele vai quebrar. Por quê? Porque todo o impacto vai ser transmitido para o carro, né? E o carro não é feito para suportar todo esse impacto. Então, os componentes que constituem o carro vão acabar quebrando. O que mais? Além disso, a pessoa que estiver dentro do carro não vai conseguir se sentir bem, porque ela vai o quê? Trepidar, né? Ela vai sentir tudo que está acontecendo ali dentro. Então, precisa absorver e isolar esses choques. Então, tendo isso como pensamento, vamos lá. Quando que esse absorver e isolar esses choques é mais importante? Bom, caso 1, locomotivas. Por quê? Porque eu tenho muitos equipamentos caros lá dentro, certo? Né? Então, além deles serem caros, o quê? Imagina que eu não fiz aqui o projeto adequado, transmiti parte para minha locomotiva quebra quando ela está no meio do funcionamento. Né? Bom, então, além de quebrar, né, algum componente da locomotiva, eu ainda preciso ir trocar a locomotiva para conseguir transportar tudo, né, todos os meus vagões. Então, tem isso aí. Então, eu sempre falo, pensa no dinheiro. Tá? O que move o mundo é o nosso dinheiro. O que mais? Então, locomotivas é muito importante, passageiros, né? Então, o passageiro ele não pode sentir esses choques. E vagões de carga? Bom, vagões de carga daí já nem tanto. Eu não preciso fazer, né, uma suspensão de uma maneira tão adequada, tão delicada, né? Então, já quando é vagão de carga, eu preciso o quê? Proteger a minha carga. Mas se ela sentir ali o trepidar, não é tão perigoso, né? Não é perigoso. Não é tão ruim quanto se a gente pensar numa locomotiva ou quando eu estou transportando passageiros. Então, o truque é formado por várias partes mecânicas, tais como conjunto motor de tração rodeiro, então eu vou mostrar isso aí só para a gente relembrar, tá? A estrutura do truque, a travessa flutuante intermediária, a suspensão, a timoneria de freio e os areieiros. Esses dois últimos a gente não vai ver, vamos dar uma olhada só nesses outros aqui, tá? Então, aqui, ó, conjunto motor rodeiro. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem o eixo ferroviário aqui, um par de rodas de cada lado. A gente tem mais o quê? Um par de rolamentos em cada um desses lados, então do lado direito e do lado esquerdo, porque aqui, ó, é onde vai fazer a conexão aqui com a nossa estrutura do truque, tá? Então aqui está o nosso rolamento, a nossa caixa, então um par de rolamento, uma engrenagem, aqui está a nossa engrenagem, a engrenagem ela é presa no nosso eixo, então quando a engrenagem gira, o eixo gira, tá? Um pinhão, o que é o pinhão? Então aqui a gente tem, ó, o nosso motor de tração, ele é preso no nosso eixo, então só que aqui a gente tem um rolamento, então quando o eixo gira, o motor não precisa girar, né? Então vamos lá. Então nosso motor de tração aqui ele vai gerar, ele é alimentado pela energia elétrica, vai fazer o quê? Vai fazer com que um eixo gire, né? O eixo do motor de tração vai girar. Eu tenho um pinhão na ponta que está o quê? Montado na nossa ponta e ele está acoplado à nossa coroa. Então, quando o pinhão gira, a coroa aqui, a nossa engrenagem, ela gira também. A engrenagem ela está presa ao nosso eixo, então quando a engrenagem gira, o eixo gira e as rodas giram. E aí assim a gente consegue colocar em funcionamento, tá bom? Então, caixa de engrenagens. Então, aqui, ó, a engrenagem,
e o pinhão, eles não podem ficar expostos ao tempo, né? Por quê? Porque a gente está falando de componentes mecânicos. Então, eu preciso ter ali uma lubrificação e precisa ficar protegido. Por quê? Porque, por exemplo, se uma pedra bate aqui, então tudo isso não pode acontecer. Então, eu preciso pôr uma caixa aqui de proteção. É a nossa caixa de engrenagens. Mas eu vou mostrar aqui um de cada um. Então, vamos lá. Eixos são fabricados em aço forjado, segundo a AR, tá? E também tem a norma brasileira, que a gente vai ver depois, tá? Então, o eixo, né, ele é maciço e tem a função, né, de receber aqui, nessas duas partes, as rodas e aqui nas laterais, né, o nosso rolamento, tá bom? Então, dependendo, como a gente é baseado em norma, dependendo do tamanho do eixo, já tem qual que é a carga que vai suportar. Tá? Rodas. Bom, as rodas da locomotiva são de múltiplas vidas. O que isso significa? Significa que usei uma vez, gastou a minha roda, vou jogar fora? Não. Aí eu faço um reperfilamento e reutilizo essa roda novamente. Tá? Então ela tem uma vida útil através dos reperfilamentos. Então é chamado múltiplas vidas. Pode ser 2 vidas, 3 vidas, tá bom? Pode ser aço forjado e laminado ou fundido, então a gente vai ver também como que é feito quando é forjado, quando é fundido, tá? E segue novamente a AR, mas novamente a gente tem a norma brasileira também, que é o que? Baseada na AR, tá bom? Então, devido à sua importância no aspecto de segurança, a roda tem que ter as medidas do friso e do aro frequentemente inspecionadas. O que acontece? Por que está aqui essa informação? Essa parte aqui, ó, que a gente vai ver, a pista de rolamento, ela fica em contato com o nosso trilho. E o que acontece? Com o passar do tempo, acaba desgastando. E essa geometria original que a gente está vendo aqui, ela acaba deixando de existir. E isso vai afetar o quê? Vai afetar a segurança. Então, eu preciso ficar olhando, ver se esse perfil está adequado, né? Para daí colocar em funcionamento, tá bom? E as partes da roda a gente vai ver mais para frente. Então, aqui está falando do reperfilamento, igual eu já contei, né? Que é utilizado para você conseguir deixar a roda com as condições... Desculpa. Então, no mesmo formato, né? Na mesma geometria do original. Mancais. Os mancais dos truques são dispositivos anti-atrito sobre os quais os eixos giram. Tá? Então, a gente tem aqui o nosso mancal. Então, na ponta, vamos voltar um pouquinho, aqui, ó, aqui no nosso truque, a gente vai ter o mancal. Tá bem aqui, ó. E o mancal tem a função do quê? De suportar o nosso eixo. Ok. E dentro dele, quem que é encaixado? O nosso rolamento. Tá? Então, vamos voltar lá. Então, eu tenho um mancal em cada lado, o nosso rolamento, e aí eu encaixo o rolamento no nosso mancal, tá? E esse mancal, ele é preso ao nosso truque, tá? O que mais? Então, a gente vai ter o quê? A gente pode ter rolamentos do tipo cartucho, tá? Que seriam desse tipo. E, deixa eu ver se tem depois, tá? Não tá mostrando aqui, mas a gente pode ter do tipo cilíndrico e de tipo cartucho, tá bom? Então, eles são usados para quê? O rolamento, né? São independentes, pré-montados, pré-ajustados, pré-lubrificados e completamente vedados. O que isso quer dizer? Chega uma caixa pronta, eu só encaixo no meu eixo e está pronto. Eu não preciso passar ali um lubrificante novo, eu não preciso fazer nada novo. Tá? Então, ele é feito já para facilitar a vida. Tá? Então, e só para relembrar, rolamentos, dispositivo usado para me permitir o movimento rotacional, reduzindo o atrito e o estresse. Então, aqui ele tem a função de suportar o eixo, então essa parte aqui do rolamento é presa no mancal, e ele tem que permitir que o eixo gire sem nenhum atrito. Por quê? Porque se eu tiver um atrito, o que vai acontecer? Vai acabar aquecendo ali dentro, vai acabar dando problema no meu rolamento e vai fazer eu gastar energia de maneira desnecessária. São aplicados removidos do eixo sem expor seus elementos, vedação ou lubrificantes a uma contaminação avaria. Então, olha só como é que é feito o encaixe. Essa figura me ilustra bem. Eu tenho aqui o meu rolamento, eu só chego aqui, ó, encaixo ele no meu eixo, e daí eu venho aqui com a tampa, com esses parafusos, coloco aqui no canto. Bom, essa imagem não dá para ver,
Aqui, ó, encaixo ele aqui, tá? Aí eu venho aqui com essa tampa, coloco os 3 parafusos aqui. Então, no eixo eu tenho 3 furos que são justamente para eu colocar aqui o meu rolamento, tá bom? Então, aqui, ó, os 3 furos que eu tinha falado, ó. E aqui o rolamento encaixado, né? E aqui os 3 parafusos, tá bom? Então, a nossa caixa de rolamento. Bom, o rolamento é retido no eixo, né? Então, é por uma capa terminal que é segura por 3 parafusos de tampa e uma placa trava. Tá? A caixa do rolamento é usada para fixar o conjunto do mancal ao pedestal do truque. Então, seria essa imagem aqui, ó. Então, nossa caixa de rolamento, nosso mancal, ele é esse aqui, ó. Então, ele que faz essa conexão do nosso eixo, né, nosso rolamento, com o nosso truque. Qual que é um detalhe importante, tá? Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Essa imagem tá um pouco ruim, né, mas vamos lá. Aqui eu tenho o rolamento, mas eu não tenho uma caixa em volta, ó. Então, quando a gente está trabalhando com vagões de carga, e a gente vai ver isso, a gente coloca um adaptador aqui. Então, ele só é encaixado como se fosse nessa parte de cima, tá bom? Mas mais para frente a gente vai ver isso, pode ficar tranquilo. O foco hoje é só uma revisão aqui. Então, aqui, ó, essa imagem ilustra bem, ó, rolamento. Ué, mas cadê aquela caixa? A gente não tem mais essa caixa em volta de todo o rolamento. A gente tem o quê? Só essa parte de cima, que é o quê? É um adaptador. É só para eu encaixar ali, mas se eu levantar isso aqui, ó, esse componente aqui, né, que a gente vai ver daqui a pouco, vamos ver se vocês lembram o nome, o que vai acontecer? Vai subir só isso e as rodas vão ficar no chão. Tá? Então, justamente aqui é só um adaptador. Engrenagem e pinhão. Bom, eu tinha comentado sobre isso. Então, a gente tem aqui o nosso motor de tração. Na ponta do meu motor de tração, eu tenho um pinhão. Esse pinhão, ele vai ter uma conexão aqui, né? A nossa engrenagem. Então, quando ele girar, ele vai fazer essa nossa engrenagem girar. E daí, essa engrenagem, ela é presa ao nosso eixo. Quando ela gira, o eixo gira. Então, nas locomotivas diesel elétrica de baixa velocidade, a transmissão do torque do motor de tração para as rodas é feito pelo contato dos dentes do pinhão com os dentes da engrenagem. Tá? Então, o pinhão fabricado com foro cônico, sem chaveta, é montado a quente. Então, a gente tem um eixo aqui, eu monto o pinhão a quente no meu motor de tração e é fixado unicamente por essa interferência. Então, essa interferência ela é bem grossa, então eu faço esse encaixe do meu pinhão no meu eixo, tá bom? E daí o que acontece? A gente tem o nosso conjunto pinhão e engrenagem e eu preciso colocar eles dentro do quê? Ó, a parte do pinhão, a parte da engrenagem, na minha caixa de engrenagens. Para quê? Igual eu falei, para proteger os meus elementos. Então a caixa de engrenagem aloja o pinhão do motor de tração e a engrenagem correspondente. E o que eu coloco ali dentro? Um lubrificante, porque se eu não colocar lubrificante, esse contato pinhão-engrenagem, né, vai fazer com que o quê? Com que aqueça, né, e acabe prejudicando e quebrando meus componentes, tá? Os meus dentes da engrenagem, dente do pinhão, e acaba tendo uma vida útil muito curta. Então eu lubrifico tudo ali para evitar que tenha esse atrito grande, e daí eu coloco tudo isso dentro da caixa de engrenagem. Tá? Para quê? Para proteger meus elementos do que está acontecendo do lado de fora. Tá? Que mais? Então eu coloco também um anel de vedação, olha. Então nesse espaço aqui, ó, eu vou encaixar o quê? É um anel de vedação. Para quê? Para não deixar que nada externo entre na minha caixa de engrenagem. Mancal de apoio do motor de tração. Então, o motor de tração é preso aos eixos das rodas pelos mancais de apoio, que podem ser feitos de 2 tipos, de fricção e de rolamento. Então, o que isso quer dizer? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso mancal, né? E daí aqui é onde eu vou encaixar o meu eixo, tá bom? Por quê? Então, meu motor de tração ele é preso no meu eixo, mas o motor de tração vai ficar parado e o eixo precisa girar. Por isso que eu tenho aqui, né, o meu mancal. Ele pode ser do tipo de fricção, que significa que eu não estou utilizando um rolamento e o eixo vai ficar girando aqui, mas aqui tem um lubrificante, tá? Então que vai deixar o meu eixo girar sem muito problema. Tá? Então aqui
o meu motor de tração. Então, aqui, ó, só para a gente relembrar, ó, eixo, rodas presas no meu eixo, engrenagem. Qual que é a interferência que a roda tem que entrar no eixo? A norma diz, tá bom? Aqui já montado, ó, então a gente tem todos os componentes aqui, ó, roda, rolamento, engrenagem, pinhão, motor de tração, tá bom? E daí o que que acontece, ó? Lembra que eu comentei que a gente tinha aqui, ó, a gente tem aqui um lubrificante, né, que vai ficar passando aqui, né, como se eu estivesse colocando as gotinhas aos poucos para deixar girar o meu eixo ali dentro sem atrito. Então, o que que vai acontecer? Vamos voltar aqui. Eu preciso do quê? De um reservatório de óleo que vai ficar alimentando ali. Então, aqui já tem os outros elementos, né? Então, a gente tinha aqui o nosso mancal de apoio para o nosso motor de tração, né? Então, o mancal é onde o motor fica apoiado, mas ele não pode ter atrito, por quê? Porque ele precisa deixar o eixo girar livre. Na ponta, a gente tem o nosso rolamento aqui, a nossa caixa de rolamento, o motor de tração aqui, a caixa da engrenagem e a nossa roda. Então, a gente, além do tipo de fricção que eu mostrei, a gente tem, né, esse encaixe do motor de tração na roda de rolamentos. Tá? Então, a gente tem um rolamento semelhante ao que tem aqui nas pontas, né, que é colocado aqui no meio, e ele vai fazer a mesma coisa. Ele tem a função de deixar o eixo girar livre. Tá? Lembra que lá atrás eu falei do soprador do motor de tração? Então, ele tem a função do quê? De levar um ar para resfriar o meu motor de tração. Olha aqui, ó, a conexão que tem do truque com a nossa locomotiva e aqui a parte de resfriar, né, da conexão que vai resfriar o nosso motor de tração aqui, o ar que vai passar para resfriar. E a estrutura do truque? Bom, vamos lá. Então, a estrutura do truque consta basicamente de duas armações laterais e elas são unidas, né, por uma armação transversal. Aí que vem o detalhe. Essa armação transversal, ó, ela pode ser igual aqui, então ela pode ser soldada, ou eu posso fazer essa conexão aqui, né, de uma outra forma que a gente vai ver. Tá? Então, a gente tem a estrutura lateral, que são conectadas aqui, e a gente forma a nossa estrutura do truque. Então, o que acontece? A gente pode ter essa união dessa maneira, né? Normalmente, isso aqui ocorre para quando a gente está trabalhando com locomotivas, e para vagões. Vagões, normalmente, é nesse formato aqui, ó. A gente tem as duas estruturas laterais, que são unidas pela travessa flutuante. A gente vai ver muito, muito mesmo esse tipo de truque, tá? E ao final do curso vocês vão conseguir identificar cada um dos elementos e a função de cada um desses elementos. Então, o que é a travessa flutuante? Ela faz a interligação entre a estrutura do truque, então a gente tem as duas estruturas laterais do truque, tá? Com a plataforma. Então, a plataforma é o quê? A plataforma é a estrutura da locomotiva. Tá, o que mais? Só locomotiva? Não. Faz a conexão com a estrutura do meu vagão. Tá? Então, ela tem a função de transferir o peso da parte superior para a estrutura do truque. Tá? Então, como que é feita essa conexão da estrutura da locomotiva ou do vagão com o truque? Através daqui, ó, prato pinhão. Tá bom? Então, aqui, ó, exemplos de travessa flutuante, né? Então, e cada travessa, ó, tem aqui o seu prato, tá? Então, ele tem um prato central que liga os truques ao pinhão central da nossa plataforma, tá bom? Então, todo o peso da parte superior da locomotiva ou do vagão é descarregado sobre esse prato, tá? Então, essa conexão, ela ocorre aqui. E o que acontece? Quando eu estou trabalhando, né, com mais de 2 truques, isso para a locomotiva, para ficar claro, tá? Então, o que eu vou falar agora da travessa flutuante intermediária para locomotivas, tá? Então, no caso de locomotivas que utilizam truque articulado, o peso da parte superior da locomotiva é descarregado sobre as travessas flutuantes intermediárias. Então, o que eu tenho? Eu tenho um truque aqui, eu tenho um truque aqui,
tem a travessa flutuante do truque 1, travessa flutuante do truque 2, e eu tenho aqui uma travessa flutuante intermediária, tá bom? Então aqui a gente tem o nosso zampara-balanço, a gente vai ver depois, tá? E ele tem a função de limitar o quanto que o meu truque pode girar. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Então aqui só mostrando, né, a montagem do conjunto motor-rodeiro no nosso truque, olha aqui, ó. Então a parte que vai vir aqui de refrigeração do nosso motor de tração já montado no nosso eixo e rodas, tá? Então, ele é montado onde? Bem nesse espaço aqui da travessa lateral, tá? Suspensão. Então, durante a explicação, acabei não comentando muito sobre isso, mas vamos lá. Então, o que que acontece? A gente tem dois tipos de suspensão. A gente tem a suspensão primária e a suspensão secundária. Então, antes de falar disso, vamos ver o que que é sistema de suspensão. Visa proporcionar uma boa aderência do truque aos trilhos, uma utilização eficiente das forças de tração e um isolamento apropriado do equipamento e do pessoal de operação dos choques e das vibrações provocados pelo trilho. Então ele tem função do quê? Aderir o truque aos trilhos, então fazer com que que as rodas tenham um contato 100% com o nosso trilho. Ele tem a função do quê? Permitir uma utilização eficiente das forças de tração, né? Então, o que que ele tem que fazer? Ele não pode deixar um eixo girando muito mais, outro eixo girando muito menos, sobrecarregar um dos lados, não. Então, tem que fazer isso de forma eficiente, tá? Então, eu tenho que pensar num todo. Eu não posso colocar a suspensão de um lado e não pensar no outro. E ele tem principalmente o quê? Fazer um isolamento apropriado, né, dos choques e das vibrações provocadas pelo trilho. Como que ele faz isso? Através do sistema de suspensão primária e secundária. E o que que é isso? Bom, essa figura aqui é bem clara para mostrar o que que é suspensão primária e o que é suspensão secundária, tá? Então, primária, situada entre a estrutura do truque e as caixas de rolamento. É isso aqui, ó. Então, a gente tem uma mola aqui, um amortecedor e aqui a nossa caixa de rolamento, tá? Então, a gente faz a conexão da caixa de rolamento com a estrutura do truque que está aqui e a gente coloca aqui o nosso sistema de suspensão. Então, quando essa roda for subir, ó, vai ter aqui a mola e o amortecedor, tá? Para fazer o quê? Para fazer esse isolamento apropriado do que está acontecendo aqui embaixo para o que vai ser transmitido aqui, tá? Suspensão secundária, situada entre a travessa flutuante, então está aqui a nossa travessa flutuante, e a estrutura do truque. Então, primária é conexão, ele fica entre roda e estrutura. Secundária, entre estrutura e travessa flutuante, tá? Então, a travessa flutuante ela fica aqui na parte de cima, né? E ela que vai fazer a conexão com a locomotiva ou com o nosso vagão de carga. Tá? Então, todo o peso da locomotiva é transferido das estruturas do truque para os eixos dos rodeiros através de um conjunto de molas helicoidais. Isso para quando a gente está pensando só em molas, tá? Mas a gente pode ter amortecedores também. De quais tipos? A gente vai ver. São diversos tipos, tá bom? Então, um dos componentes da suspensão, molas, é o principal, né? Então, a norma da ARI tem uma norma da BNT que fala sobre a mola, a gente vai ver isso mais para frente. É utilizado normalmente molas helicoidais, tá? Que permite grande deformação elástica. E aqui a gente tem um tipo de suspensão primária, ó. Então a gente tem a nossa caixa de rolamento, e aqui a gente tem a nossa estrutura do truque, e aqui as molas para fazer esse isolamento, tá? Esse primeiro tipo de isolamento. Então aqui mais alguns exemplos só para mostrar. Então isso a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Mas os eixos do rodeiro têm seus movimentos relativos ao truque limitado pelos pedestais laterais. Então ele está falando o seguinte, que aqui na lateral, ó, não vai passar, né? Então aqui os pedestais laterais eles vão
servir para limitadores. Então, minha caixa tem que ficar ali dentro. E repara o seguinte, ó, minha caixa vai estar aqui e o meu pedestal vai estar aqui. E a minha roda ela vai ficar ó, subindo e descendo. O que vai acontecer? Vai ter o atrito da minha caixa de rolamento com o meu pedestal. Então, o que é feito? Colocado aqui, ó, uma placa de desgaste, chamada de telha. Tá? Então, ela guia e quando ela acaba desgastando muito, eu venho aqui só e faço o quê? Só troco ela. Então, eu preservo a estrutura do meu truque, então não tem que ficar gastando um dinheiro para recuperar o truque, só troco essa placa, tá bom? E o mais que eu tenho? Eu posso ter amortecedores. Para vagão de carga eu tenho? Normalmente não. Quando eu vou ter locomotivas, vagões de passageiro. Tá? Então a gente vai ver mais para frente como que são os amortecedores telescópicos. Suspensão secundária. Então a gente tem aqui a nossa estrutura do truque, a nossa travessa flutuante bem aqui e ela faz o que? Essa conexão. Tá? Então a interligação da travessa flutuante à estrutura do truque se faz por molas helicoidais de aço ou coxins de borracha e aço. Só isso? Não. A gente vai ver, tem vários tipos de elementos que compõem a suspensão. Né? Molas, amortecedores hidráulicos, amortecedores, pode ser amortecedores pneumáticos, borrachas. Então a gente vai ver isso depois. Absorve os impactos provenientes da estrutura do truque para a plataforma e os choques devido ao movimento vertical da carroceria. Então, ele tem a função de filtrar esses choques. Tá? Então, algo que ia ser assim, ele tende a fazer o quê? Assim, né? Esse é o nosso choque, beleza? Mas a gente vai ver com calma tudo isso aí, ok? Então, aqui a gente tem ó, a conexão do nosso eixo com nossa estrutura. Então, suspensão primária, mola e amortecedor, tá bom? E a gente vai ter o que não está sendo mostrado aqui, ó. A gente tem a conexão da nossa estrutura com a nossa travessa através da suspensão secundária, tá? Então, vamos lá. Cilindro de freio, eu não vou comentar sobre ele, né? Vocês veem muito isso em vagão de carga. Se tiver necessidade, depois vocês avisam, tá bom? E a timoneria de freio, mesmo caso. Então, o que eu quero que vocês façam, tá? Então, hoje a aula era uma revisão para a gente lembrar como que era a estrutura do truque, o que era a suspensão primária, o que era a suspensão secundária. Então, era só para vocês relembrarem um pouco sobre isso aí. Então, eu quero que vocês elaborem um esboço do conjunto motor-rodeiro, semelhante a esse. Na apresentação aqui, teve várias vezes que eu mostrei, né, esse conjunto. Eu quero que vocês façam um desenho e identifiquem todos os itens, tá? Então, roda, rolamento, eixo, motor de tração, mancal do motor de tração, pinhão, engrenagem, caixa de engrenagem, anel de vedação, etc. Tá bom? Que mais? Eu quero que vocês elaborem um esboço do truque, semelhante a esse aqui. Pode ser de um truque qualquer, bem simples, tá? Semelhante a esse desenho, tá? E eu quero que vocês identifiquem os itens. Quais itens? O que é a suspensão primária? O que é a suspensão secundária? O que vocês lembram que pode ser suspensão primária e suspensão secundária? Tá? O que vai ser a travessa flutuante? Beleza? Então é isso que eu quero que vocês façam para a próxima aula. A gente vai partir disso aqui. Tá? Vou pedir para vocês identificarem os itens e vou pedir para vocês me enviarem, tá? Esse esboço aqui com a identificação de cada um dos elementos, tá? E não é só colocar o nominho, tá? Então, quero que vocês saibam para que serve isso aqui, tá bom? Então, a aula de hoje era só isso. Na próxima aula a gente conversa e parte disso aqui.